vivemos em um mundo estressado. E eu quero convidar você a confirmar essa proposição, essa frase que eu acabei de citar aqui nessa noite, ou de falar nessa noite, amanhã de manhã, quando você sair para o seu trabalho. Amanhã de manhã, quando você for trabalhar, se você olhar no rosto das pessoas, logo de manhã, engraçado que a gente canta uma canção, né? Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir. Aí você sai para trabalhar amanhã, 6 da manhã, atrasado, né? Vai botando a calça já pelo caminho, vai se arrumando, tomando café em pé, correndo desesperado, e você sai de casa, vai para o ponto do ônibus, já começa a batalha. É a luta pela sobrevivência, literalmente falando. É um pisando no outro, um passando por cima do outro, uma correria. Você olha no rosto das pessoas, você já vê o estresse estampado no rosto de cada um. Aí você chega no teu trabalho, aí você chega, quem sabe, com um sorriso no rosto. Bom dia, pessoal. Aí vai virar alguém para você e falar assim: bom dia por quê? Por que você está com esse sorriso estampado no seu rosto? É interessante porque uma vez alguém me disse isso, que chegou num local, num ambiente de trabalho, deu um bom dia para alguém, e alguém realmente falou: bom dia por quê? Ou bom dia para quem? Né? Porque o estresse estava ali, estampado na vida daquela pessoa, e isso acontece no nosso dia a dia. Então amanhã de manhã, quando você sair para trabalhar, você olha no rosto das pessoas, olha para os seus colegas de trabalho, olha como que a grande maioria das pessoas já se encontram na segunda-feira. A semana mal começou, as pessoas já estão extremamente agitadas, extremamente agressivas, extremamente armadas, por causa de uma simples palavra, e essa palavra é estresse. Agora tem um detalhe, né? Eu convidei você a olhar para o outro, mas eu queria também convidar você a amanhã de manhã, diante de algumas posturas suas, eu queria convidar você a também olhar para você, olhar para, quem sabe, a maneira como você está conduzindo a sua vida ou se comportando já na segunda-feira. Irmãos, vivemos em um mundo estressado. Agora, o que é o estresse? E eu gosto sempre de trazer uma definição, um conceito um pouco mais amplo dos temas que eu tenho abordado aqui. O estresse, pegando uma definição que eu achei interessante, é uma resposta do organismo frente a um perigo, que prepara o corpo para fugir ou lutar. É um processo de adaptação geral, no qual ocorrem respostas fisiológicas aos estímulos ambientais. Há duas respostas fisiológicas importantes. Primeiro, ocorre intensa ativação do sistema nervoso autônomo simpático, com a liberação de adrenalina e noradrenalina, neurotransmissores responsáveis pelo controle das respostas vegetativas de alerta do organismo. Consequentemente, há aumento da pressão arterial e da frequência respiratória e cardíaca, e dilatação da pupila, entre outros fatores. No caso de estresse por longo período, a elevação do cortisol e a ativação do sistema nervoso simpático podem levar a consequências deletérias ao organismo, tais como alterações cardiovasculares, hipertensão arterial, alterações da resposta imunológica, distúrbios do sono, queixas de dores no corpo e alterações metabólicas, entre outras. Olha só, no primeiro momento, falando do estresse, a gente pode entender aqui, dizer que o estresse é algo importante para o nosso corpo, porque em momentos agudos, em questões específicas, prepara o nosso corpo ou para fugir ou para enfrentar uma situação de perigo. Agora pensa comigo por um instante: se o estresse por um lado, ele é importante em algum aspecto da nossa vida, por outro, o estresse, ele sendo prolongado, tem o poder de causar profundos distúrbios no nosso corpo e nas nossas emoções. Imagina você viver estressado o dia inteiro. Imagina esses sintomas se prolongando na sua vida, você acordar assim e você ir dormir assim. Imagina isso por uma semana, imagina isso por um mês, imagina isso por um ano. Irmãos, é impressionante, mas muitos de nós estamos doentes no corpo,
e doentes na alma por causa do estresse, pelo fato de termos ou estarmos sendo abalados pelo estilo de vida e pela proposta de vida muitas vezes que a gente tem adotado para cada um de nós. Irmãos, é interessante porque existem algumas coisas que podem causar o estresse, entre elas condições físicas adversas, como dor, frio, calor excessivos, e situações psicologicamente estressantes, más condições de trabalho, problemas de relacionamentos, inseguranças e etc. Todos esses elementos, todos esses fatores podem causar o estresse na nossa vida. E aí, quem de nós muitas vezes não vive submetido a situações como essas? Quem de nós aqui não tem problemas nos relacionamentos? Não se sente moralmente assediado no seu trabalho, pressionado no seu trabalho? Quem de nós não tem aqui, passa por medos diários, problemas que têm o poder de causar um pânico até na nossa vida? Todos esses elementos que têm o potencial de produzir esse estresse na nossa vida. Agora, tendo apresentado o problema e visto como que esse problema, o estresse, afeta o nosso corpo e afeta as nossas emoções, nós precisamos encontrar uma saída, precisamos encontrar uma cura, ou pelo menos uma resposta para como lidar com esse estresse. E aí, meus irmãos, olhando para a Bíblia, olhando sobretudo para o Novo Testamento, eu me encontrei com a pessoa doce, bonita e maravilhosa de Jesus. Porque o que me chama a atenção, dentre outras coisas, na vida de Jesus, foi a capacidade que Jesus tinha, ou era a capacidade que Jesus tinha, de não se deixar perturbar pelas pressões do seu tempo. Porque para pensar comigo, vou começar falando de Jesus de trás para frente. Ele morreu na cruz do Calvário. Agora vamos voltando, né? Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi perseguido, ele foi traído. Os dias de Jesus, acredito eu, eram marcados por confrontações. Jesus o tempo todo, ele era exposto a todo tipo de pressão, a todo tipo de cobrança. É impressionante porque quando você olha para a vida de Jesus, o que você vê é o tempo todo Jesus sendo afrontado, cobrado, perseguido, ridicularizado. Ou seja, Jesus vivia num constante estado de pressão. Era mais ou menos assim o tempo todo, a sociedade do seu tempo pressionando Jesus para que ele fosse o que Deus não queria que ele fosse, ou fizesse o que não estava nos planos de Deus para a vida dele. O tempo todo Jesus foi tentado, inclusive pelos seus próprios discípulos, que tentavam manipular e determinar a agenda de Jesus. E mesmo assim, Jesus continuava desfrutando de profunda paz no seu coração. Jesus, ele desenvolveu, palavras minhas, a capacidade de desfrutar aquilo que nós chamamos de imperturbabilidade da alma. Imagina, você chegar num ponto onde você desfrute de algo chamado de imperturbabilidade da alma, nada te abalar. Medos, perigos, não que eles não existissem, não que não fossem reais, mas Jesus, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio a tanta pressão, Jesus, ele conseguia se manter firme na presença de Deus e não se deixava abalar. Então, quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo de fato Jesus como sendo um modelo para a minha vida, no que diz respeito a não me deixar levar pelo estresse, a não me deixar levar pelas perturbações do dia a dia. É interessante, né? Porque quando você olha para a vida de Jesus, você vê claramente algo que a gente busca desesperadamente, ou pelo menos deveríamos buscar desesperadamente todos os dias, que é aquilo que Paulo chama de fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, quando Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Olha que palavra cara e importante no mundo estressado como a gente vive. Domínio próprio, que é a capacidade de, diante dos problemas e das lutas, você se manter tranquilo,
não é você se alienar, mas é você desenvolver uma capacidade em Deus, espiritual sobretudo, de o pau está comendo lá fora, e você está aqui, quase que zen, né? Quase que ali tranquilão, e as coisas estão acontecendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se nós começarmos a desenvolver essa capacidade na nossa vida, nós vamos viver melhor, nós vamos adoecer menos, nós vamos ter menos problemas de saúde, tanto no corpo quanto na alma. E Jesus desenvolveu essa capacidade, e para mim essa imagem ela é bem sugestiva, porque ela nos mostra ali um Jesus, pegando apenas a ideia, um Jesus retirado, um Jesus que saiu, um Jesus que buscou o tempo sozinho. Vamos falar sobre isso mais um pouco daqui a pouquinho. Mas eu olho para a vida de Jesus e vejo um modelo excelente de alguém que desenvolveu essa imperturbabilidade da alma, essa capacidade de não se deixar abalar em meio às pressões do dia a dia. Agora, pegando o modelo de Jesus e o exemplo de Jesus, como que nós podemos lidar com o estresse? Eu queria desde já começar a trazer alguns pontos, algumas verdades, tomando por base a vida de Jesus. Então, a primeira coisa que eu queria que você pudesse trazer como princípio da sua vida, para a sua vida, se você de fato quiser vencer o estresse, você precisa descobrir quem você é. Você precisa assumir uma postura na sua vida, ter um encontro com você mesmo e saber quem você é. Olha só para Jesus, que coisa interessante. Em João capítulo 8, verso 12, Jesus fala o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus sabia quem ele era, ele estava convicto do seu papel, da sua identidade. Ou ainda, avançando um pouco mais, Jesus vai dizer em João capítulo 10, verso 9, eu sou a porta. Ainda mais, em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João capítulo 10, verso 36, ele vai dizer, eu sou filho de Deus. Olha que coisa interessante, Jesus, ele tinha muito claro para ele quem ele era, ele sabia qual era o seu papel na história, ele sabia o porquê dele ter vindo ao mundo, ele sabia o que deveria nortear, ou o que devia nortear a sua vida e a sua agenda. Meus irmãos, sabe por quê? Muitas vezes nós ficamos estressados, porque nós desenvolvemos uma capacidade diferente de Jesus, de alimentar aquilo que nós chamamos, ou podemos chamar de persona pública, ou pessoa pública. Sabe quem é a persona pública ou a pessoa pública? É aquela pessoa, aquela identidade que muitas vezes nós assumimos para a sociedade lá fora. Então é mais ou menos assim, existe em cada um de nós uma persona privada, uma pessoa privada, ou seja, o meu eu. E o meu eu é aquela pessoa que eu me encontro com ela quando eu vou dormir, por exemplo, quando todo mundo foi embora, quando as luzes apagaram, quando eu fiquei sozinho e eu olho para dentro de mim, você está aí, né? É você, na simplicidade, é aquilo que você é, quando ninguém está te olhando. Por outro lado, a persona pública é aquela que a gente quer que as pessoas aplaudam, é aquela persona que a gente de alguma forma deseja que as pessoas olhem para a gente e nos admirem. Sabe qual é o problema disso? Para alimentar a persona pública, esse negócio gera muito desgaste em nós, gera um compromisso exagerado em o tempo todo darmos satisfação para a sociedade que está ao nosso redor. Então, a persona pública se preocupa com o que pensam da gente, a persona pública se preocupa com como as pessoas nos olham, com a roupa que tem que estar usando para ser aplaudido por aqueles que convivem conosco todos os dias. A persona pública, ela vive oprimida, ela vive pressionada para dar satisfação o tempo todo para a sociedade. Olha só que coisa interessante, e isso só acontece, sabe por quê? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de nos encontrarmos com a persona privada, nos encontrarmos conosco, nos encontrarmos com aquilo que a gente é. Sabe qual é a pergunta que você tem que responder para você nessa noite? Quem eu sou? Quem eu sou? Qual é a essência da minha alma? E aí, olhando para a vida de Jesus, Jesus sabia quem ele era. Agora tem um detalhe: você
só poderá saber quem você é quando você de fato se lembrar e perceber a quem você pertence. O que eu quero que você entenda nessa noite é que muitas das pressões do seu dia a dia, elas podem ser eliminadas, ou poderão ser eliminadas, a partir do momento que você parar e pensar: eu sou filho de Deus, eu preciso sobretudo me preocupar com Deus. Eu não tenho que me preocupar com o que as pessoas pensam de mim. Eu não tenho que me preocupar em dar atestados e satisfações diárias para satisfazer, seja sei lá o que, na vida de outras pessoas. Eu tenho que me preocupar com aquilo que eu sou. Eu sou um filho de Deus, e como filho de Deus, a minha vida tem que ser vivida para Ele. A minha persona privada é que se encontra com Deus. Tem um detalhe: Deus não se relaciona com a nossa persona pública. Sabe essa imagem que você alimenta, ou que vai alimentar amanhã de manhã para sair do seu trabalho? Se emperequetar, botar sua roupinha, o seu perfume para impressionar pessoas? Deus não está nem aí para isso. Deus não se relaciona com persona pública. Deus se relaciona com a sua persona privada, aquilo que você é. Portanto, meu irmão, entenda nessa noite que se você quiser ficar livre do estresse que toma conta de você, a primeira coisa que você precisa é se encontrar com você, saber quem você é de verdade, e o que deve marcar a sua vida sobretudo é o fato de você ser um filho de Deus e viver para Ele. Mais ainda, escolha a quem agradar. Quer ficar livre do estresse? Escolha a quem você quer agradar. Olha só João capítulo 5 verso 30, o que nos diz: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas como ouço, e o meu julgamento é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus tinha uma missão, Jesus tinha algo muito claro para ele, ele sabia a quem ele queria agradar. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer agradar o mundo inteiro. A gente quer agradar todo mundo o tempo todo. A gente assume uma capacidade de colocar peso sobre os nossos ombros, expectativas, corresponder às expectativas de todo mundo. Mas eu olho para Jesus, vendo que Jesus falando que ele não buscava fazer a vontade de todo mundo, mas ele buscava fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Agora, meus irmãos, no mundo onde as pessoas, ou tanta gente coloca tanta expectativa sobre nós, eu queria dar uma dica para você. Eu queria que você trabalhasse com graus de prioridade na sua vida. Eu queria te orientar para que você criasse uma escala de valores no que diz respeito a agradar as pessoas. Em primeiro lugar, eu queria desafiar você para fazer como Jesus fazia. Jesus colocava sempre o Pai em primeiro lugar. Quer agradar alguém? Agrade ao Pai em primeiro lugar. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Em segundo lugar, coloque a sua família. Não negocie isso. Não se deixe vender ou influenciar por coisas ou situações que vão roubar você da sua família, que vão fazer com que a sua família fique em segundo, terceiro e quarto planos. Mas coloque Deus em primeiro lugar, coloque a sua família em segundo lugar, e coloque a sua vida profissional em terceiro lugar. Olha a sequência. Olha a sequência. Deus, sobretudo. Coloque a sua família em segundo lugar, e coloque o seu trabalho, a tua vida profissional na sequência. O problema, sabe qual é? Nessa roda viva que a gente vive, a gente inverte tudo. A gente coloca o nosso trabalho em primeiro lugar, o ganhar dinheiro em primeiro lugar, a ser bem sucedido em primeiro lugar, depois colocamos a nossa família, e depois a gente coloca Deus na parada. Irmãos, se nós quisermos ficarmos livres desse estresse que muitas vezes nos toma, a gente precisa escolher a quem nós vamos agradar. Eu estou falando isso porque eu não tenho dúvida. Eu conversava com uma pessoa esses dias, extremamente generosa. Eu me lembro sempre do Elias, né, que começou de alguma forma a igreja com a gente, a célula que deu origem a essa igreja foi na casa dele, e ele falava assim, ele fala da canequinha do diabo, né? São pessoas que têm uma capacidade grande de estar o tempo todo sugando você, quer financeira, quer emocionalmente falando, né? Ou seja, são pessoas que têm a capacidade o tempo todo de tirar coisas de você, de te perturbar, está sempre levando um problema para você, está sempre te pedindo alguma coisa, está sempre te sugando. E assim, ele dizia que ele tinha tomado uma decisão na vida dele, de não se deixar mais sugar por algumas pessoas. Eu conversava com um irmão esses dias, hoje até, que vive uma situação assim com um familiar, que uma pessoa que convive com ela diretamente, que enquanto esse irmão tem alguma coisa, essa outra pessoa está sugando.
e puxando e puxando. Mas sabe por quê? Ele não conseguiu ainda desenvolver a capacidade de dizer não, de romper. Quer se livrar do estresse? Rompa com algumas situações que você possa estar alimentando na sua vida, e isso tem a ver com pessoas. E olha, eu já falei sobre o não aqui nessa série de mensagens. Irmãos, o não é libertador, o não é didático, o não é terapêutico para nós e para as pessoas que convivem com a gente. Muitas vezes, por amor ao outro, nós vamos ter que dizer não, para que essa pessoa de alguma forma acorde, nós vamos ter que dizer não. E Jesus, ele entendia isso, ele entendia que ele havia sido chamado sobretudo para fazer a vontade do Pai. É interessante, né? Porque Paulo era esperto, né? Que nada. Paulo, ele certa vez ele falou assim: olha, se possível for, sejam como eu, não se casem. Porque Paulo sabia que no momento que uma pessoa se casava, ela tinha que dividir o tempo que antes era dedicado exclusivamente para Deus, para a família. Não tenho dúvida, a nossa família nos toma, mas assim, é uma coisa fantástica. E eu brincava aqui com Paulo, porque você tem uma coisa hoje que eu amo, é minha família, sabe, que eu tenho um prazer absoluto na minha família, mas eu não tenho dúvida que o tempo que eu tenho que dedicar à minha família é algo muito grande. Então, irmãos, o que eu quero que nós possamos entender nessa noite é que nós temos que aprender a criar uma escala de valores na nossa vida, de prioridades, de importância, e vivermos para cumprir esse negócio. Porque se a gente continuar invertendo essa escala de prioridades, de valores, a gente vai viver estressado, tentando dar conta das expectativas de todo mundo o tempo todo. Avançando um pouco mais, cuidado com a desorganização. Oh, meus irmãos, como que esse negócio tem o poder de gerar estresse na nossa vida. Olha só, João capítulo 8, verso 14, diz assim: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testamento é válido, pois sei de onde vim e eu sei para onde vou. Sabe o que eu vejo em Jesus? Eu vejo em Jesus alguém que tinha método de trabalho, alguém que era profundamente organizado nas suas coisas. Agora, você viu como é que a gente age? Onde é que está aquela conta que eu tenho que pagar mesmo? Aí você revira, procura e não acha. Vem cá, mas onde é que está a chave do carro? Você chega no escritório, aquela confusão, você não sabe por onde começar. Eu preciso pegar um documento, aí você chega numa gaveta que você desanima. Não, resolve isso depois. Você nem quer se encontrar com aquela confusão. Querido, sabe o que acontece com a vida da gente muitas vezes? Nossa vida começa com uma pequena desorganização, mas aos poucos a gente vai alimentando esse monstro, porque é um monstro, né? Tem gavetas que quando você abre, parece que ela vai avançar em você, de tão feio que está. Então você está ali, você abre aquela gaveta, um monstro vai sair dali de dentro. Então, irmão, sabe o que acontece? A gente acaba entrando num processo de desorganização da vida. Isso passa pelas nossas coisas, isso passa pelos nossos compromissos. Olha, eu já dei o exemplo aqui. Eu tenho um amigo que ele tem a capacidade de marcar um encontro com 3, 4 pessoas no mesmo dia, no mesmo horário. Alguém vai ficar de fora. Alguém vai ficar de fora, porque não tem como, né? Nós não temos a capacidade da ubiquidade, ou seja, estarmos em vários lugares ao mesmo tempo. Não temos esse dom. Então, o que acontece é o seguinte: alguém vai ficar privado da tua presença. Meus irmãos, em nome de Jesus, muito do nosso estresse está associado à nossa desorganização de vida. Tem a ver com os nossos hábitos alimentares, tem a ver com o horário que a gente dorme, com o horário que a gente acorda, tem a ver com alguns comportamentos que a gente vai alimentando ao longo aí da nossa vida. Jesus sabia que se não jogasse duro com a sua agenda, os outros fariam isso. Tem um detalhe: quando você não tem a sua agenda nas suas mãos, outros vão o tempo todo influenciar na tua agenda e colocar coisas para cima de você para que você faça. Eu sou pastor e eu trabalho de tempo integral, mas quem me conhece sabe que eu não fico em casa durante a semana. Eu não fico em casa, porque não sei se você percebeu isso, né? Às vezes você tira um dia em casa, tem jeito, mulher, marido, filho, vai arrumar trabalho para você, vai arrumar trabalho. Esse negócio de trabalhar em casa para mim não cola, não funciona, porque eu estou em casa, o telefone toca a Cris: André, meu amor, meu amor, você pode fazer isso? Pô, mas eu estou aqui, eu estou trabalhando. Irmãos, se a gente não se organiza,
e deixa claro para as pessoas a nossa organização de vida. O tempo todo elas vão tentar colocar coisas na nossa agenda. Sabe o que eu quero desafiar você nessa noite? A você começar a criar um método de vida, ou uma regra de vida para você. Eu tenho sido muito impactado. Eu falei para vocês que eu fui num retiro de pastores. Marcelo também participou desse retiro, e eu voltei de lá muito impactado, assim, e tomei algumas decisões pessoais. E eu tenho, desde o retiro, conseguido bancar pela graça de Deus, algumas dessas decisões. Meus irmãos, tem sido libertador na minha vida. Libertador. Primeira coisa que eu decidi, claro, ressalvando noites que eu estou em células e compromissos, eu não durmo mais depois das 11 horas. Eu não durmo depois das 11 horas. Eu dormia 2 da manhã, 2:30 da manhã, no computador, lendo, trabalhando, jogando tempo fora, um tempo extremamente improdutivo. Eu falei, não, vou organizar minha vida, acordar todos os dias às 6 horas da manhã e dormir no máximo 11 horas da noite. É minha regra de vida com relação ao tempo. Sabe por quê? Eu estava percebendo que a minha desorganização estava gerando um profundo estresse na minha vida. Quer ficar livre do seu estresse? Se organize. Organize a sua agenda, faça uma regra de vida para você. Se você não sabe quem é isso, procure a mim, procure o pastor Marcelo, a gente, o Emilson. Nós temos estado juntos ali no nosso grupo de mentoria, o Cláudio também, temos estado juntos ali no grupo de mentoria, temos trabalhado isso, tentado trabalhar isso na nossa vida, uma organização pessoal. Meus irmãos, isso é libertador. Avançando um pouco mais, se você quiser ficar livre do seu estresse, você vai precisar aprender a manter-se no foco. Lucas 4:43 fala assim: é necessário, Jesus falando, que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Esse texto é interessante porque nós vemos no verso anterior, que é o verso 42, vemos pessoas tentando tirar Jesus do seu foco, ou mudar os planos de Jesus. E no verso 42 nós vemos que Jesus tentou ficar só, para poder ter tempo com o Pai, se preparar, se encher de Deus, para poder continuar a sua missão. Vemos isso no verso 42. No verso 43 vem a resposta dele, quando pessoas tentaram fazer com que ele mudasse o seu foco. E não, eu tenho uma proposta de vida, eu tenho um objetivo de vida, eu não posso me desviar, eu não posso sair do rumo. Jesus era alguém que buscava se manter no foco o tempo todo. Jesus não se permitia perder o foco, a ter a sua agenda atravessada. Ele tinha um objetivo muito claro: levar o Evangelho para aqueles que estavam perdidos. É interessante, porque Jesus sabia que não salvaria o mundo em 3 anos, que foi o tempo do ministério dele. Por isso, ele se dedicava àquilo que era prioritário. Para pensar comigo. Quantas vezes a gente tenta abraçar o mundo inteiro, né? Não, tem que alcançar aqui, abraçar todo mundo. Jesus sabia que não salvaria o mundo todo em 3 anos, mas ele sabia que, a depender do foco, quantas pessoas seriam abençoadas posteriormente por meio do seu ministério. Sabe o que você precisa entender nessa noite? É melhor fazer uma coisa muito bem feita do que você se espalhar em projetos e fazer tudo pela metade. Foco. Eu já fiz isso como criança. Quem aqui já nunca pegou uma lente ou um óculos, botou na direção do sol, concentrou a luz e o calor numa folha e viu aquela folha se queimando por conta da concentração de luz? Eu adorava fazer isso com o chinelo do meu irmão, né? Pegava assim, aí pegava o chinelo dele, pegava a lente, botava assim, queimava todinho o chinelo dele, né? Aí ele ficava marara comigo depois. Era minha brincadeira. Até um dia que eu falei: caramba, que legal, né? Coisa de criança. Vou fazer na minha mão para ver como é que acontece. Queimei a mão, essa brincadeira. Agora o que aconteceu? Por que isso? Que eu quero que você entenda. Quando você concentra a luz em um determinado local, é o que acontece ali, o calor fica tão grande que queima. Agora, sabe o que acontece com luz e calor disperso? Fica morno, fica mais ou menos. Irmãos, em nome de Jesus, mantenha um foco. Qual é o seu projeto? Você tem um projeto de vida? Você sabe você que sabe como a sua vida o deseja, tem um foco, um ideal, uma visão, um projeto para a sua vida daqui a 5 anos?
Como você quer que a sua vida esteja daqui a 10 anos? Como que você idealiza a sua vida para daqui a 15 anos? Trabalhe com foco. Se você tem um projeto, debruce-se sobre ele, dedique-se a ele, cuidado. Já viu isso com livro? Né? Teve uma fase da minha vida que eu lia 10 livros ao mesmo tempo. Aí como é que fazia? Eu lia um capítulo de um, aí lia uma página do outro e ficava tudo pela metade. Eu li 10 livros, que nada, eu folheei um monte de livro. Agora, imagina a diferença. Você pega um livro e faz daquele livro o seu livro de cabeceira, está com você o tempo todo, com você no ônibus, você mergulha no conteúdo dele, você dialoga com o autor. Sabe por quê? Porque você se dedicou. E quando você se dedica, quando você mantém o foco, você é mais eficiente. Entenda isso. Somos ineficientes quando somos dispersos em nossos esforços. Você precisa manter o foco se você quiser ser produtivo, se você quiser produzir resultados. Irmãos, mais uma dica que eu quero dar para você nessa noite: descentralize. Como muitos de nós temos dificuldade de fazer isso. Marcos 3,13 fala assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Olha só, Marcos 3,13 diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Sabe o que eu acho? Dentre tantas coisas, o que me chama a atenção na vida de Jesus é que Jesus, ele entendeu que se ele descentralizasse, se ele dividisse os esforços, ele seria mais produtivo, os resultados seriam maiores. E Jesus faz o quê? Discípulos, venham cá. Amigos, discípulos, irmãos, venham cá, eu vou prepará-los para enviá-los. Irmãos, não vamos tentar abraçar o mundo inteiro. Às vezes a gente alimenta uma falsa noção de que o mundo depende de nós, de que as pessoas dependem de nós, que a igreja depende de nós. É interessante, né? Eu tenho aqui o privilégio já falo isso sempre, de ter uma equipe maravilhosa trabalhando comigo, gente capaz, gente crente, gente que se dedica, gente que se envolve. E eu faço às vezes, de vez em quando, uma viagem, tenho que viajar, saio, ou tiro férias, ou nas minhas viagens aos Estados Unidos, eu saio com uma tranquilidade tão grande, tão grande, porque eu sei o seguinte: não depende de mim. Não depende de mim. Tem coisas que estão aqui, a gente está aqui como líder, eu estou aqui como líder, né, muitas vezes dando direção, mostrando o caminho e tudo, mas em geral, não depende de mim. Quando a gente entende a verdade da descentralização, quantos pesos saem dos nossos ombros. Me vem aqui a figura daquele deus da mitologia, era Apolo? Me ajudem aqui, não sei se era o Apolo que segura o mundo nas mãos. É o Apolo que segura o mundo nas mãos, né? Atlas, é o Atlas, é verdade. O Atlas, ele segura o mundo na mão. Eu acho que às vezes a gente vive a chamada síndrome de Atlas. A gente quer segurar o mundo na mão, quer resolver o problema de todo mundo, quer estar aí dando conta de tudo. Irmãos, em nome de Jesus, descentralize. Passe para alguém algumas atribuições, algumas responsabilidades. Você vai ver que como que tem coisa na sua casa que não depende de você, você pode dar para outra pessoa. Pais que já têm filhos um pouco maiores, comecem a dar responsabilidade para os seus filhos. Para com esse negócio, tudo na mão o tempo todo, passe a dar responsabilidade. Hoje lá em casa, as crianças começaram numa onda de lavar a louça, né? A gente deixou, elas botaram no banquinho, começaram a lavar a louça lá em casa. Falei, tá bom demais esse negócio, não vou lavar hoje, né? Me dei bem. Aí eu cheguei outro dia, estava Júlio e Maria Clara, uma lavando e a outra secando, uma lavando, a outra secando. Falei para eles, deixa, vamos começar a descentralizar, a mostrar para elas que elas são capazes, que elas podem. Oi? Exploração infantil, né? Irmãos, é tempo da gente entender que a gente precisa descentralizar, tirar um pouco o peso dos ombros, sabe? Então, entenda isso essa noite. Isso é libertador, isso tem o poder de nos libertar do nosso estresse. E por fim, a última coisa que eu vejo na vida de Jesus, que fazia de Jesus alguém que desfrutava da imperturbabilidade da alma, é que Jesus sabia parar. Jesus sabia dar um tempo. Olha só João 12, 1 e 2.
6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Ali prepararam o jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Jesus não foi pregar para Lázaro, Jesus não foi discipular Maria, Jesus não foi exortar Marta, ele simplesmente foi jantar com eles. Simplesmente falou: sabe de uma coisa? Eu trabalhei tanto hoje, já abençoei pessoas, cumpri meu papel, eu vou tirar um tempo de descanso com os meus amigos, eu vou parar um pouco. Gente, se a gente não entender, se nós não entendemos a necessidade de pararmos, em algum momento a gente vai pirar. Você precisa tirar férias, você precisa entrar ou introduzir na sua vida o princípio do sábado ou do sabá. Você precisa parar, simplesmente para falar: estou aqui quieto. É o chamado ócio produtivo. Se na semana passada, por um lado, eu falei que você precisa praticar a chamada anacorese, que é a retirada para buscar a Deus mais intensamente, hoje eu quero dizer que você precisa parar para não fazer nada, jogar a conversa fora. Interessante, né? Tem aquele plástico de carro que fala assim: está estressado? Vai fazer o quê? Vai pescar. Vai pescar. Gostou, né, Kleber? Vai pescar. Chama um amigo para conversar. Quem sabe alguém que você não se encontra há tanto tempo, chama alguém para bater um papo com você, faz um almoço na sua casa, chama os amigos, faz um churrasco, sei lá. Só para um pouco, deixa de pensar um pouco nos problemas, nas lutas do dia a dia, curta a vida também, aproveite o bom, aquilo que Deus tem dado para você viver em santidade, desfrutar com santidade. Entenda isso, é necessário que nós paremos um pouco, porque se nós não pararmos, nós vamos surtar. Conversava com um amigo esses dias também, pastor, e ele dizia o seguinte: cara, quando eu paro e fico em silêncio, às vezes eu começo a tremer. Tem noção do que é isso? Tremer, a tremedeira, porque parou, porque desconectou, porque ele desacelerou, o cara começou. Está brincando? Você está rindo? Ria de você. Ria de você. Mas, irmãos, a gente vive assim muitas vezes. A gente vive assim, estressado, e a gente não para. Eu conheço gente que vive numa roda viva louca, de segunda a segunda. Máquina que não para, quebra. Máquina que não é lubrificada, que não descansa, chega um momento que pifa. E esse pifar, muitas vezes, o pior é que envolve a nossa vida familiar e envolve a nossa vida espiritual. Portanto, meus irmãos, se nós quisermos ficarmos livres do estresse, nós precisamos aprender a fazer como Jesus, que desfrutou da chamada imperturbabilidade da alma. E para isso, você precisará descobrir quem você é. Você precisará também ter cuidado com a sua desorganização. Você precisará manter mais o foco. Você precisará descentralizar algumas coisas. E você precisará parar um pouco, descansar, pescar, jogar a conversa fora. Senão, a sua alma, o seu corpo, as suas emoções, a sua família, a sua vida não vai aguentar. Que Deus possa te ajudar nessa noite a você não apenas ouvir essa mensagem e quem sabe achá-la interessante, mas você possa fazer um projeto pessoal de vida que passa por aplicar cada ponto, cada passagem dessa na sua vida e bancar a decisão de hoje não se deixar mais perturbar por essa vida louca como está configurada aí fora. Quer ficar livre do estresse? Quer cura para a sua alma? Viva ou busque viver como Jesus viveu. Vamos ficar de pé.